Cavalhadas. Dois grupos de cavaleiros completamente paramentados. A era medieval trazida de volta, todos os anos, no interior do Brasil. É uma representação teatral onde mouros e cristãos lutam pela mão da princesa Florípides. Com toda a indumentária, os participantes interpretam Carlos Magno e outros personagens. Amarantina é um distrito de Ouro Preto, município brasileiro em Minas Gerais. A mais importante tradição local é a festa de São Gonçalo e as cavalhadas, ponto alto da festa do padroeiro, realizada no mês de setembro. As comemorações acontecem há 255 anos e, em 2011, recebeu o título de Patrimônio Cultural de Ouro Preto. Nasci em Amarantina, acompanho a festa de São Gonçalo e Cavalhadas desde 1987, que eu participei pela primeira vez da cavalhada como almirante balão. E desde aí, em 88, eu já fazia parte da diretoria da Associação dos Cavaleiros Messinico. Continuo até os dias atuais, fazendo parte, não mais como almirante balão, mas na equipe de organização da festa. A festa de São Gonçalo é uma festa religiosa, que tem a parte dela religiosa, e como atração, em 1758, eles organizaram, os portugueses que moravam na região, organizaram as corridas das cavalhadas como uma das principais atrações. Escolhiam-se aí 4 cavaleiros para seus festeiros. Eles faziam a parte religiosa junto com os padres e organizava a cavalhada. Nós que hoje já estamos aí acima dos 50 anos, que lembramos das grandes festas e da paixão que aqueles mais antigos tiveram e que sempre falavam com nós, gente, não deixe isso acabar. Sempre a cavalhada vai dar zoeira. Mas chega no domingo, nós estamos todos juntos para assistir à missa de São Gonçalo e ir fazer a cavalhada. A cavalhada aqui é um confronto entre cristãos e mouros e é uma batalha que é feito, a gente faz essa encenação lá no campo, no Parque das Cavalhadas, todos os anos, que tem o confronto entre os cristãos e mouros, e depois, no final, tem junta os dois exércitos e faz a unificação dos dois exércitos. 258 anos essa festa, nossa, que a gente sabe, né, que é 258 anos, e a gente vem dando continuidade à festa, né? E essa festa a gente não pode deixar ela separar a parte religiosa da parte folclórica, né, as cavalhadas, que há muitos anos ela vem sendo feita junto, então tem que continuar a ser feita junto, né? Todas as procissões da igreja, os cavaleiros estão juntos, eles vão, participam, eles carregam o São Gonçalo, né? Aí a gente já desce a cavalo com São Gonçalo em procissão e vai para o Parque das Cavalhadas. Chegando lá, a gente vai fazer as cavalhadas, né? A cavalhada foi trazida pelos portugueses em 1758, com a inauguração da Igreja Matriz. Era uma forma de entreter os devotos na época. Com o tempo, se transformou em uma bela manifestação folclórica. Os personagens principais são os cavaleiros,
vestidos de azul ou vermelho e armados de lanças e espadas. A corte é representada por personagens como o rei, o general, príncipes, princesas, embaixadores e lacaios, todos vestidos com ricas fantasias. Mouros em vermelho, cristãos em azul. A tradição é que a festa e o papel nela seja passado de pai para filho. São Gonçalo, a origem dele português, da cidade de Amarante, em Portugal. Ele veio com o fazendeiro Antônio Alves, que trazia consigo a imagem de São Gonçalo e de Santa Efigênia. Conta a história que esse fazendeiro, um homem muito cruel, judiava dos seus escravos, e aí os escravos fazem uma rebelião contra ele e põem fogo, ateiam fogo na sua residência. E o que acontece? Queima-se toda a residência, sobrando apenas a imagem de São Gonçalo e de Santa Efigênia. E aí o povo se mobiliza para a construção da primeira capela, que teve o seu início de construção em 1753, 5 anos de construção até 1758, ano da inauguração da Matriz São Gonçalo e provavelmente o ano do primeiro espetáculo das cavalhadas. É a sintonia, é essa união entre a fé, a religiosidade, a nossa tradição das cavalhadas de Amarantina. Fazendo jus à tradição de continuidade, todo ano se apresentam os Cavaleiros Mirins. É praticamente um estágio para os candidatos a protagonista no futuro. A apresentação das crianças prepara o terreno para o evento principal de toda a festa. Meu pai hoje já não está aqui. Ele correu 50 anos e ele parou com 72 porque ele já não conseguia mais montar, embaixar. E então a gente tenta, dar uma continuidade. Eu e meus irmãos, sobrinhos, são pessoas assim, são várias pessoas da família Basílio que faz parte também da cavalhada. Aqui em Amarantina, esta guerra é encenada por cavaleiros da região, e a união entre os dois exércitos é marcada pelo casamento de Florípides, princesa moura, com um cavaleiro cristão. Ela é a Florípides, é a rainha, E ela faz um papel importante, que ela, no final, da batalha, ela casa com um cavaleiro que é contra a contrapartida, do lado dela. E muita gente empenha em ajudar a fazer a festa, a organizar a festa. No começo agora, depois que criou a cavalhada Mirins, até os 18 anos pode ficar na Mirins, E depois dos 18 anos a pessoa tem que, se não tiver uma vaga nos adultos, ele tem que afastar. Então tem muitos que ajudam a gente nas festas e a gente está procurando um meio de ver se segura eles, entendeu? Essa turminha. Apesar da atual renovação, as famílias tradicionais da cavalhada fazem questão de manter o envolvimento construído ao longo dos anos. A participação da comunidade é impressionante. Muitas pessoas se prontificam a ajudar, tanto na parte de mão de obra como na decoração e organização. Olha como que em outras regiões a gente vê as cavalhadas deixando de acontecer por falta de membros. E com essa preocupação aqui, a gente já pensou, gente, a gente está aqui de passagem, vai passando, vai chegando os novos, criou a cavalhada das crianças, a cavalhada Mirim,
E com isso, aqueles que eram crianças em 98, hoje são homens formados, cavaleiros formados, né? São filhos dos próprios cavaleiros. Uns abandonam, mas a maioria ficam. E com isso, lá vai se transformando num próprio problema para a Associação dos Cavaleiros. Porque aí é aquele auê. Vamos fazer a cavalhada jovem, vamos fazer a cavalhada adulto, vamos fazer a cavalhada das crianças. É preciso de que Deus nos ilumine, que dá a nós uma inteligência para que a gente consiga colocar tudo aquilo que nós temos na mão hoje, aquilo que nós não tínhamos na década de 60, hoje em prática. Porque na década de 60, se um cavaleiro morresse, era um Deus nos acuda. Como aconteceu comigo em 1987, o imperador Carlos Magno morreu, o que era almirante Balão foi para o exército cristão lá para ser o imperador Carlos Magno, e eu tive que decorar toda a parte em 15 dias. Hoje, estamos como um time de futebol, temos reserva. Temos reserva em todos os níveis. Para reis, para cavaleiros, para embaixador, para tudo na cavalhada hoje tem reserva. O que acontece hoje estamos vivendo a época da fartura. Brasil Folclore. Brasil Folclore. Brasil Folclore, o povo brasileiro nas cavalhadas de Amarantina. Tão importante quanto a encenação teatral é a trilha sonora. E assim como o confronto entre cristãos e mouros, ela é toda reproduzida ao vivo. A banda e os cavaleiros vão buscar Floríptes em casa. E aí faz o cortejo, banda, integrantes da associação, os cavaleiros fazem o cortejo na rua e vão para o campo das cavalhadas. Então, a Floríptes, ela muda todo ano. Porque por ser uma só, tem que dar oportunidades para as outras, né? As pessoas mais antigas, eu já ouvi um relato que antigamente elas não eram todas as moças que queriam ser, porque gerava gasto. Então, geralmente, a Floríptes era de família mais abastada, né? Gente que podia mesmo patrocinar, vamos dizer, a Floríptes. Mas agora não. Agora tem mãe que antes da filha nascer, sabe que a menina já dá o nome, e aí ela fica aguardando chegar a vez dela. A história das famílias é o seguinte: não existe cavalhada na Amarantina sem Basilo, Maromba e Silva. São as 3 famílias aí. As mais tradicionais, os Basilos e os Marombas. Eles têm aí o maior número de cavaleiros, são dessas 2 famílias. A família do Silva, mas assim, não tantos cavaleiros. A cavalhada ela acontece em 4 partes distintas. A primeira parte, a parte da invasão, onde o exército cristão invade o território dos mouros. E na cavalhada nossa é representada pelas corridas de apresentação, as corridas de agrupamento, a corrida do X e o 8 de todos. Durante as cavalhadas, o principal campo do distrito se transforma em um grande teatro de arena. O Parque das Cavalhadas é o local escolhido para a encenação dos embates entre o exército cristão, chefiado pelo imperador Carlos Magno, e mouro, comandado pelo almirante Balão, na Idade Média.
A festa é um símbolo de união entre as origens africanas e árabes dos mouros, e principalmente um símbolo da conciliação entre os povos. A segunda parte é a parte da diplomacia, com a fala dos atores, onde os embaixadores levam suas mensagens para os reis, o imperador Carlos Magno, o almirante Balão, e entra aí a princesa Floripes, o soldado Spique e também o embaixador Milão. A primeira fala é o rei cristão, ele faz a abertura da cavalhada, né? Alô, alô, Amarantina. Nesse momento sou o imperador Carlos Magno. Chama-se o embaixador Galalão para dar início às tradicionais cavalhadas. Venha à minha presença, meu embaixador Galalão. Embaixador, ordeno-te que percorra as nossas fortalezas. Se nela encontrar algum de nosso inimigo, que o faça retirar. Se resistir, mate-o. Na hora que eu vou dar as partes lá, eu chego e falo com ele: alto e poderoso imperador Carlos Magno, o soldado que se acha em vossa presença foi escolhido pelo almirante Balão para vir dar resposta da embaixada pelo teu atrevido embaixador. O teu poder e a tua fama é bem conhecida em todo o mundo pelas grandes vitórias que tens alcançado. Confiando em teu exército, entraste atrevidamente no território do meu soberano para me espionar. Somente em campo, com minhas armas, é que poderei satisfazer a tua curiosidade. Aí o rei cristão vai e fala que eu sou o mais fraco, que eu sou o mais perrengue. E uma das falas que o povo, porque o embaixador mouro vem falar comigo, e durante a embaixada, no momento de altivez do imperador Carlos Magno, eu digo a ele: mas tu, com essa fraca voz, com essa fraca figura, parece o mais perrengue dos seus companheiros. Desprezo-te, esperando a ocasião oportuna para esmagar-te com as patas da minha valente cavalaria. Que é um momento de humilhação, né? Ele vem falar ao imperador, o imperador, com a sua altivez, desprezando o embaixador. Retire-se da minha presença, embaixador incrédulo. Eu a retiro Eu a retiro-me sim, mas não poste o ter medo. Para em campo de combater. Almirante Balão veio da parte do meu imperador Carlos Magno dizer que desde ontem acampamos em teus territórios, mas nenhuma intimidação ele fará, atendendo o que manda lhe propor. Primeiro, que se faça cristão, receba o santo batismo e abraça assim a nossa santa religião católica apostólica romana. Segundo, que faça a entrega das santas relíquias que se encontram em teu poder e também ponha imediatamente em liberdade os nossos valentes soldados que se acham presos em suas fortalezas. Embaixador, ouvi com bastante atenção a embaixada que acabaste de dar-me. Se não fosse intérprete de mal intenção, caro faria pagar por tua ousadia. Em vir à minha presença e não respeitar o meu poderoso exército que aqui se acha, e exigir de mim o que só em campos com armas poderemos satisfazer. O teu Deus vai cair no nosso poder! Retire-se da minha presença! Retiro-me sim! Mas para reunir com meus companheiros! A terceira parte, a parte da guerra, aonde na cavalhada é representada pelas corridas o 8 de 2 e o 8 de 4. Logo depois aí das duas corridas da guerra, onde se corre com lança e espada, e para simbolizar a batalha, o confronto, os soldados atacam as cabeças confeccionadas de papel ou pano com lanças e espadas. Depois disso, um soldado cristão vem e rouba a Floripes e depois faz o casamento e faz a unificação dos dois exércitos, né? Muitos ali são meus parentes, sabe? A gente até nem lembra, se for falar direitinho, a gente é parente, quase todo mundo é parente, porque começou aqui nessa casa, onde queimou, aquela casa ao fundo ali, 200 e tantos anos, onde que meu avô, né? Então, quer dizer, todo mundo era parente.
Então, aí ficou. Hoje é porque você está em 4º grau, 5º grau, aí você nem acha que é parente, sabe? Mas ainda somos parentes. É uma emoção. Cada ano é uma emoção. Quando a gente atravessa as ruas de Amarantina, o povo vem nos receber, todos olhando, aplaudindo, e cria-se aquela admiração, aquele respeito, aquele carinho, e sabendo que a gente está participando de uma tradição. Isso é uma alegria, uma felicidade, uma realização a cada ano que a gente agradece a São Gonçalo que continue intercedendo por nós aí para que nós possamos viver e reviver cada ano essa emoção. Como corredor, tem mais ou menos uns 37 anos que eu sou participante das cavalhadas lá. E eu entrei do lado dos cristãos, do lado azul, fardamento azul. Aí, mais ou menos uns 14 anos que meu pai pediu para mim substituísse ele do lado muro. E as partes que eu faço da cavalhada, de embaixador, como 14 anos já. Meu avô passou para meu pai já passou para mim. Meu filho, hoje ele está com 18 anos, ele já faz essas partes de embaixador também, né? Aí eu já entrei novinho mesmo, com 8 anos, pequenininho em cima do cavalo lá, já estava correndo as cavalhadas. Aí até fiz a Embaixada Mirim também, até meus 18 anos eu fiz a Embaixada Mirim. Aí depois que eu substituí meu avô na cavalhada adulto. Isso é muito gratificante, sabe? Você poder seguir essa sequência de família que, do lado do Moro, que tem uma tradição imensa, desde o bisavô, avô, tio. E as cavalhadas são essa atração à parte. Como alguns dizem, né? São os cavalos vestidos, né? Os cavalos também são paramentados. Não são apenas os soldados, mas também os cavalos. E essa é uma raiz que vai passando de geração em geração. E nós acreditamos que, com a graça de Deus, isso vai continuar na nossa comunidade, que é uma coisa que é uma paixão, é um amor, que a gente simboliza através da cavalhada. Quando um cavaleiro corre, ele não corre sozinho. Ele está representando ali a sua família. Por isso que é essa tradição de pai e filho. E nós que temos essa felicidade de participarmos da cavalhada, nós ali naquele momento tentamos vivenciar essa história que aconteceu na Idade Média. É a vivência dos personagens mesmo. Que verdadeiramente nós possamos continuar vestindo a camisa da associação e vestirmos a camisa das cavalhadas.